tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, para quê? Para trabalharmos literatura, viajarmos nas histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares, viver no presente, no passado, no futuro, dependendo, claro, da nossa história. E para a gente começar a nossa história de hoje, eu trouxe algo para a gente conversar. Você já aprendeu algo sozinho? Você já aprendeu algo sozinha? Algo assim, só de ver você conseguiu aprender alguma coisa? Sozinho, sozinha, né? Eu fiquei ali, olha, eu vou ver talvez agora, né, que nós temos aí muitos tutoriais ensinando a fazer as coisas, você conseguiu aprender ali ou você aprendeu sozinho mesmo? Você pensou como que poderia ser, foi descobrindo aos poucos e aprendeu sozinho ou sozinha. Qual outra língua você gostaria de falar e por quê? Então, qual outra língua você gostaria de falar? A gente já fala o português, óbvio. Mas qual outra língua você gostaria de falar e por que você gostaria de falar essa outra língua? Ah, porque é uma língua famosa, uma língua que ou grande parte do mundo fala. Ah, porque eu gosto muito de assistir ou ler coisas dessa outra língua. Então a gente tem um motivo, né, para aprender alguma coisa. Então, será que você já aprendeu uma língua sozinho? Pensando ali, você foi bem autodidata e, eu quero aprender tal língua, e você começou a estudar sozinho e conseguiu aprender essa outra língua. Isso é bem interessante e é possível, sim, você aprender uma outra língua sozinho. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque nós vamos falar de uma história de um autor muito importante para o Brasil. É um autor brasileiro de extrema importância para o Brasil. Professor, eu já acho que eu já sei qual é esse autor que você vai falar. Espero que você realmente saiba. Olha só, trouxe para vocês o nosso autor chamado Lima Barreto. Quero que vocês prestem bastante atenção na data de 1800, não está errado não, é 1881 a 1922. O escritor Lima Barreto, o nome dele é Afonso Henriques de Lima Barreto, esse é o nome completo dele. Nasceu em 13 de maio de 1881, bastante tempo, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Era negro e de família pobre. Sua avó materna, a Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental. Nessa época, lá no início, né, nesses séculos aí, nós tínhamos bastante as mortes por tuberculose. Havia também bastante dessas doenças consideradas doenças mentais, então acontecia bastante isso. O autor, no entanto, tinha um padrinho com posses. Olha só que importante. Ele era pobre, lembram? Ele era pobre, mas ele tinha um padrinho com posses, que era o Visconde de Ouro Preto, que faleceu no ano de 1912, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, Colégio Pedro II, uma das escolas mais importantes do Brasil. Depois, ingressou na Escola Politécnica, mas não concluiu o curso de engenharia, pois precisava trabalhar, uma realidade que a gente ainda percebe. Em 1903, fez concurso e foi aprovado para atuar junto à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra. Assim, concomitantemente, ou seja, junto ao trabalho como funcionário público, escrevia os seus textos literários. O Homem que Sabia Javanês. É um texto lá do ano de 1911. Será que quando você colocou que você gostaria de aprender outra língua, você pensou em javanês? Em aprender os javanês? Porque nosso personagem de hoje, ele é um homem que sabia javanês. Escrito por Lima Barreto, publicado pela primeira vez no ano de 1911. E volto a dizer para vocês a seguinte coisa. Nós vamos encontrar
palavras que nós não estamos acostumados, né? Já não faz mais parte do nosso vocabulário, são palavras que caíram em desuso. Mas eu peço para que vocês não se preocupem com isso. Procurem compreender pelo contexto da história. Se você consegue compreender aquela palavra pelo contexto, sem a necessidade de ficar pesquisando qual é o significado, porque muitas vezes a gente está fazendo a leitura, principalmente quando a gente fala desses textos que são mais canônicos, né, que são textos dessa literatura brasileira mais antiga, quando a gente fala desses textos, a gente vai se deparar com algumas palavras que a gente realmente não conhece, e quando a gente para a leitura para pesquisar aquela palavra, pode ser que a gente já se desanime do texto. Então é interessante que vocês procurem entender pelo contexto. Claro que em algumas situações é necessário realmente você entender aquela palavra, porque faz toda a diferença para a história. Mas normalmente, é uma vez ou outra que isso vai acontecer. A gente consegue sim entender pelo contexto. Então eu já aviso vocês que vai aparecer umas palavras que talvez vocês não conheçam, mas não precisam se preocupar, que isso não vai impedir você de entender e se divertir com esse texto, O Homem que Sabia Javanês. Por que eu estou falando se divertir? Olha só, esse texto, O Homem que Sabia Javanês, como ele é tão antigo, ele já está em domínio público. Então você pesquisa, você vai encontrar no domínio público, então as pessoas podem publicar esse texto porque ele está em domínio público. Mas ele também está nesse livro aqui, 100 Melhores Contos de Humor. Olha só, então a gente sabe que vai se tratar de um texto de humor. E nesse aqui, né, nesta obra aqui, né, eu tenho os 100 melhores contos da literatura universal. Então é a reunião de vários contos, né, do mundo todo. E claro que não poderia faltar quem? Não poderia faltar os brasileiros, né? Porque nós temos excelentes escritores aqui no nosso país. Mas afinal, vamos parar de enrolação e vamos saber sobre o homem que sabia javanês? Então, acompanhem comigo a leitura e espero que vocês se divirtam claramente. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Olha só, já o nosso personagem, como ele está agindo. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá, no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tens corrido tantas aventuras aqui neste Brasil pitoresco. E agora? Sabendo do título, O Homem que Sabia Javanês. A gente já sabe que javanês é uma língua, ok? Então, O Homem que Sabia Javanês. Quais hipóteses podemos levantar a respeito das aventuras? Lembra que o amigo falou das aventuras dele? Então, quais hipóteses nós podemos levantar a respeito das aventuras vividas por Castelo? Castelo é o homem que está contando a história. Eu vou dar um tempo para você pensar, levantar essas hipóteses, podem ser inúmeras hipóteses, ok? Mas lembrem-se, tem alguma coisa relacionada à linguagem, ok? Vou dar um tempo para você fazer isso, anotar aí as hipóteses no caderno e eu volto para a gente continuar essa história.
Então, quais foram as hipóteses que vocês colocaram aí das aventuras vividas, né, pelo homem que sabia javanês? Lembrando que está onde? Está aqui nos 100 melhores contos de humor. Então, a gente sabe que vai ter uma relação de humor. Vamos ver se a gente descobre, ver se as suas hipóteses se confirmam na história. Olha só. Qual? Que mesmo, meu caro Castro? Se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não. Antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul. Por isso. Conta lá como foi. Bebes mais uma cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa, de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a Grande Enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Vejam que a enciclopédia que ele vai pedir é uma enciclopédia francesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto indo. Ao que tudo parece, não é muito fácil aprender javanês. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando. Na minha cabeça, dançavam hieróglifos. De quando em quando, consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. Então, olha só, a gente já começa até perceber uma dica. Se você pretende aprender uma língua, olha só a dica dele. Ele vai anotando, escrevendo, para se acostumar com essa escrita. É uma boa dica para a gente seguir se a gente quiser aprender uma língua sozinho. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Olha como ele realmente estudou. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Por que Castelo queria evitar encontrar o encarregado do lugar onde ele morava? Né? O Castelo não quis encontrar o encarregado. Por que você acha? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto já.
Então, por que você acha que o castelo não queria encontrar o encarregado? Será que o castelo aprontou alguma coisa e não podia encontrar o encarregado? O que você marcou aí? Eu fico curioso para saber o que você marcou, como que você utilizou a sua criatividade, as suas histórias de leitura para você marcar a resposta. E vamos tentar descobrir por que o castelo não queria encontrar o encarregado? Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda sua conta? Respondi-lhe então, eu, com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês. E por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe disso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Conseguem perceber como o Castelo ele está empenhado realmente em aprender o javanês, né? Ele enviou a carta dizendo que poderia ser um desses professores de javanês, mas não era só emprego. Ele também se propôs a voltar à biblioteca e aprender ainda mais o javanês, porque ele já estava considerando ali uma língua fácil, porque ele sabia o alfabeto. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a Rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que, entre mentes, continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder. Como está o senhor? E 2 ou 3 regras de gramática. Lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e, com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme, que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver
anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado daquelas telhas vidradas de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras em bandós. Só para vocês saberem, o bandós é um penteado, tá? Penteado do cabelo dessas senhoras. Com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão, mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito. A que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o Simonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Se o senhor Castelo fez tanto, né, até aprendeu outra língua para enviar, né, a carta de solicitação para trabalhar como professor, quando ele encontrou o seu possível empregador, por que teve vontade de ir embora? Vou dar um tempo para você colocar sua criatividade no papel e eu volto já. Então, por que você acha que o senhor Castelo quis ir embora, não quis mais falar com o homem? O que será que aconteceu? Será que foi por respeito? Né? Será que ele ficou com medo de descobrirem que ele não era professor de javanês? Vamos ver se a gente descobre no decorrer da nossa história. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Então parece que realmente o senhor Castelo ali ficou com medo, né? Porque tratava-se de uma pessoa mais velha, então questão do respeito,
Não queria enganar aquele senhor. Avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco mais alto, que eu sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia. Insisti eu. Onde fez seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu javanês? Indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara, e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basanê, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo. Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. E isso é verdade. A gente sabe que o Brasil tem, né, muitas raças. Bem, fez o meu amigo. Continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente. Considerou demoradamente o meu físico. Pareceu que me julgava, de fato, filho de malaio. E perguntou-me com doçura. Então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa. Mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou um siamês que lhe o dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me quem mo deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Está com um cheiro de profecia até. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. E você? Você acreditaria nessa história, né, de que o livro poderia evitar desgraças da família? Mas enfim, vamos continuar para saber o que é que vai acontecer. Às portas da morte, ele me deu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele,
mas de uns tempos a esta parte tenho passado por tanto desgosto. Tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para atendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Então, agora a gente já sabe o motivo que o barão quer aprender o javanês. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um enquarto antigo. Enquarto é como se fosse uma folha dobrada. Pega a folha e dobra em quatro. Para vocês terem uma noção do tamanho. Encadernado em couro, impresso em grandes letras em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e, por isso, não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, lembra que o prefácio estava escrito em inglês, tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapacio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconso, até, afinal, contratar-nos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Perceberam como o autor ele não utiliza só a palavra livro, ele vai mudando, né, colocando outros substantivos para substituir a palavra livro, mas, como eu disse para vocês lá no início, perfeitamente a gente consegue compreender que se trata do livro. Dentro em pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro tão moço, se eu soubesse isso, aonde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo.
Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do crônico, como ele ouvia aquelas bobagens. Ficava estático, como se estivesse a escutar palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru, para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo, qual retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui. Agora, por que será que a pessoa olhava para ele, para o castelo, com ódio? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito e eu já volto para a gente continuar. Então, por que será que o homem estava olhando com ódio? Será que não era inveja mesmo? Vamos continuar. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Canaque. O senhor sabe? Disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o piscinê no nariz e perguntou. Piscinê é aquele óculos que você coloca direto no nariz. Então sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde eu tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e que quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovelack, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malaio-polinésias, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha a energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas. Revue Anthropologique et Linguistique, Proceeding of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, o diabo, mais nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me dizendo aos outros, lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior,
Os jornais citavam o meu saber e recusei a aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como se tu nada sabias, interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente, primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografia, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Uf! Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias, inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro do Bali o meu retrato, notas bibliográficas e biográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser um americano brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e em Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Goró. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete, que me foi oferecido cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória pública e, ao saltar no Cais Parrot, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que será que ele ia ser que começa com ba e termina com ista? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. E assim termina a nossa história, O Homem que Sabia Javanês. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula.